Olá, tudo bem? Aqui é a professora Miriam. E aí nós vamos hoje falar a respeito do concurso, da Secretaria Estadual de Educação para os cargos de professor de ensino fundamental e médio. Nós somos do canal Professor Aprendente, estamos no YouTube e vamos ajudá-los aí nessa caminhada. Hoje eu vou falar um pouquinho do edital, tá? No edital tem uma parte muito importante que você, candidato, não pode deixar, de também estudar, que vai falar a respeito dos compromissos, das competências e conhecimentos didático-pedagógicos que o futuro professor titular aí da Secretaria Estadual de Educação, ele precisa ter conhecimento. E também você, que vai fazer aquela prova tranquilamente, de repente nesse edital você já encontra ali respostas para as suas dúvidas. Então vamos lá? Então nesse pedacinho, eu vou trazer aqui em relação aos compromissos, os princípios, que orientam a ação do professor, tanto o professor do ensino fundamental quanto do professor do ensino médio. Então, o primeiro quesito aí é que você precisa estar o quê? Ciente que você precisa ter um compromisso com uma educação de qualidade. Então, é isso que diz o edital, Então, aqui nós não estamos para discutir, o que é certo, o que é errado. Para um concurso, você tem que estar o quê? De acordo com o que o edital está colocando. Então, a Secretaria de Educação de São Paulo, ela demanda, ou seja, ela tem a necessidade, ela precisa de um professor, de ensino fundamental e de ensino médio, com esse perfil de compromisso com a educação de qualidade. E esse compromisso, ele vai estar onde? Ele vai estar definido, nos princípios e fins da educação nacional estabelecidos lá na Lei 9394, a LDB, onde nós temos aí muita coisa para estudar da LDB. E esse compromisso, é que vai direcionar, que vai guiar aí o professor em direção a quê? Então, tem aqui, olha, 3 palavrinhas chave aí que o professor, precisa lembrar. Vai ser a eficiência, a eficácia e a efetividade, tá? Onde? No desenvolvimento das suas atividades enquanto professor. Então, a eficiência, a eficácia e a efetividade, ela deve estar o quê? Indissociáveis da carreira aí, do professor, certo? Então, o primeiro é compromisso com a qualidade, educação de qualidade. Então, o professor, ele deve, para ter esse compromisso, em relação à qualidade, ele precisa assumir responsabilidade. E uma das primeiras responsabilidades aí que o edital traz é em relação ao seu autodesenvolvimento, em relação à valorização da formação permanente, ou seja, você é responsável pela sua formação, Porque é essa formação, é esse conhecimento, é esse autodesenvolvimento que vai garantir que o professor o quê? Que o professor tenha conhecimentos novos, experiências e consiga, então, contribuir para melhorar a qualidade de quem? Das aprendizagens dos estudantes, dos alunos, dos educandos. E aí, então, essa ação profissional, ela deve estar o quê? Embasada, Onde, Nos fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Então, o que o edital traz? Então, o professor precisa estar ciente do compromisso com a educação integral, do compromisso com o desenvolvimento de competências, com o compromisso, do letramento, desenvolvimento do letramento, dos multiletramentos em todas as áreas de conhecimento. Então, não importa se você é professor de português, de matemática, de ciências, geografia ou de história, enfim, de todas as áreas do conhecimento,
Estar ciente que você vai ter que ser um estimulador e dar apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Ter como concepção que o estudante, ele é um consumidor e produtor também de tecnologia. E ter ali um amplo entendimento sobre a questão do processo avaliativo, porque o processo avaliativo, ele precisa estar o quê? A serviço das aprendizagens dos estudantes, né? Então, eu não aplico uma avaliação simplesmente para dizer ali o meu aluno acertou ou errou, né? Mas sim para corrigir os rumos. Bom, pensando em todas essas questões que eu coloquei, alguns fundamentos também estão relacionados à prática pedagógica docente. Em relação a essa educação integral, né, que eu tenho que pensar que a base ali de formação para todos os estudantes da rede, o trabalho do professor, o trabalho pedagógico, ele tem que ter uma intenção, então ele tem que ser intencional. Uma outra palavra muito importante, ó, intencional, né? Direcionado para o desenvolvimento das seguintes dimensões: questão intelectual, a cognitiva, física, socioemocional e cultural. E o professor, né, o profissional da educação, o professor, ele deve reconhecer o quê? Que os estudantes, eles apresentam o quê? Suas singularidades, né? Suas diversidades, têm suas culturas. E eles também devem ser considerados como sujeitos de aprendizagem, que também têm como potencial a criação. Eles também criam, né? Então, o currículo paulista, né, junto com a BNCC, define o que? As competências gerais que devem ser desenvolvidas, né, ao longo da educação básica, né? Então, tem as competências gerais e as competências específicas de cada área de conhecimento, né? Então, são questões assim muito importantes que o professor, que o candidato, né, deve estar aí a par do assunto. Bom, o compromisso com o letramento e os multiletramentos também tem que ser em todas as áreas do conhecimento. Quando a gente fala em letramento, dá uma impressão assim que é só na área de português, não, é em todas as áreas, tá? E ela envolve a questão da linguagem verbal, da linguagem não verbal e a multimodal. Então, todas essas linguagens aí dentro, né, do desenvolvimento nas discussões aí, de acordo com as referências, será o que é abordado com bastante detalhe. O professor deve ter compromisso e foco, né? Compromisso e foco tem que estar ali juntos, pensando na questão do protagonismo, na questão da formação integral dos estudantes, construção do projeto de vida, proporcionar o desenvolvimento também do seu autoconhecimento, a fim de que eu possa o quê? Criar condições, né? Espaços para que esses estudantes consigam, então, atingir os seus objetivos, que é em aprender, né? O primeiro, aprender a planejar, aprender a definir metas, a se organizar. E como que eu vou chegar ali, quais os caminhos, né, que eu devo seguir para que eu possa alcançar, né, os meus objetivos. E os alunos também. Compromisso com a educação digital, então é uma questão ali que não vai ficar fora, né, dessa questão do concurso, que é a educação digital. Então, o currículo paulista, pensando aí na questão do século XXI, né, ele coloca a importância de assegurar essa questão de competências e habilidades. Então, aqui nós não vamos discutir se a escola tem internet, se a escola não tem internet, né? Se a escola tem computador, se a escola não tem computador. Mas sim, como que eu desenvolvo essas competências e habilidades, né? Pensando na educação digital, nessa cultura digital, mas pensando na questão da resolução de situações, problemas, né? Na questão da autoria, né? Na questão de desenvolver aí uma postura ética, crítica, criativa e responsável. Tudo isso
entra como um compromisso que o professor, né, futuro professor aí da rede estadual São Paulo, tem que estar bem aí alinhado. Compromisso que não poderia deixar, né, de falar, que é da educação inclusiva, que a educação inclusiva, dentro do currículo paulista, né, ele está ali em consonância com a LDB, que são princípios e fins da educação nacional. Então, o currículo paulista ele vai estar indicando que para superar, né, as desigualdades educacionais, é preciso que o professor tenha a questão do foco do quê? Na equidade. Né? E o que seria a equidade? Todo mundo aprende, cada um ao seu tempo. E a questão do compromisso da avaliação, né? Desse processo de avaliação. Entender o que esse processo de avaliação ele tem para ajudar o professor. Então, esse processo de avaliação ele tem que ser entendido que como recurso pedagógico, né? Esse recurso pedagógico, ele vai trazer para o professor informações, né? Em relação a quê? Às aprendizagens dos estudantes e da sua própria prática. Então, ao mesmo tempo que eu estou avaliando o aluno, eu também estou o quê? Me avaliando. Para quê? Para que tenha eventuais mudanças, ajustes ali aonde que precisa. Então, a avaliação, deve ser pensada como um espaço, né, para discussão, um espaço crítico e reflexivo, que além de ser como se fosse um termômetro, né, ali para eu poder direcionar os caminhos ali dos alunos, eu também posso, enquanto professor, pensar na minha autoavaliação da minha prática docente. Então, eu identifico as minhas necessidades também. Bom, e por final, toda essa parte aqui, né, do compromisso, foi um pedacinho só do edital, né? Eu vou trazer aí outras aulas que vai ajudar vocês, aulas gratuitas, que eu vou deixar lá no YouTube, vou compartilhar com vocês. E também eu queria apresentar aqui em relação aos autores, né? Nós estamos querendo ajudar aí os professores, a gente sabe da grande dificuldade que hoje é pagar um curso, e a gente vai ali direto na fonte para trazer informações para vocês. Então, nós estamos fazendo aí um pacote, serão vários pacotes, tá? Mas, a princípio, para que esse candidato, para que esse professor que já está, de repente, atuando aí na secretaria, possa, então, ter acesso às informações, ao entendimento dos autores, né? Então, nós vamos trazer pacotes pequenos, porque aí esse professor ele pode se organizar. Então, o primeiro pacote aí com autores, vai ser sempre aula do jeito que eu estou fazendo aqui, gravando, explicando. Vou disponibilizar o arquivo em PDF. Então, a princípio, são 4 autores, Almeida e Valente, que vai falar da integração, currículo e tecnologias, e a produção de narrativas digitais. Entender o que é uma narrativa digital é muito importante, senão eu não integro ela no currículo, né? Botão e Silva, as narrativas quilombolas, a Vera Maria Candal sobre os direitos humanos, educação e interculturalidade, né? Falar a respeito da igualdade e diferença, dessas tensões. E a Maria Helena Guimarães de Castro, que vai falar a respeito dos sistemas nacionais de avaliação e de informações educacionais. Então, são elementos bem importantes, né? Esses artigos, esses livros que a bibliografia está trazendo. Então, essa parte aqui, ela vai fazer do item A, livros e artigos, é uma parte geral, tanto para os professores que vão prestar a prova para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio. Então, aí na tela vocês têm o meu contato, se tiverem interesse, entrem em contato e a gente conversa. Eu desejo a todos aí um bom caminhar até o dia da prova, é pouco tempo, mas eu acredito que com pouco se faz muito, né? Ou seja, começando a estudar, você